Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai para a nossa segunda aula de políticas de saúde, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da história da saúde pública aqui no Brasil, né? Desde a descoberta do Brasil, né, até os dias atuais, como é que foi a evolução da saúde no Brasil, como é que foi o atendimento de saúde à população brasileira, né? O que mudou, né? E a gente tem que entender um pouquinho dessa história, né? Por isso que eu comecei na aula passada falando um pouquinho de como é que era a saúde na antiguidade, né? Como é que foi bem superficial, né? Mas eu falei de forma bem superficial como é que era a saúde. Então a gente tem que entender um pouquinho da história, né? Ter uma noção da história, da evolução dessa saúde no mundo, depois no Brasil, para a gente conseguir entender as políticas públicas de saúde que regem, né, o país na atualidade. Né? Então isso é importante, a gente conhecer um pouquinho da história para depois a gente começar realmente a estudar a legislação que rege o sistema de saúde pública aqui no Brasil, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da história da saúde no Brasil, né? Então, só para a gente lembrar, né, que o Brasil ele foi um país, né, que foi colonizado em 1500, ele foi descoberto em 1500, né? E a partir da descoberta ele começou a ser colonizado, né, pela coroa portuguesa. Então, na verdade, né, o Brasil, quando ele chegou aqui, ele já tinha, né, os portugueses já encontraram no Brasil uma população residindo aqui que eram os indígenas. Né? Então, os indígenas já viviam aqui, né? O Brasil era dessa população indígena e eles já tinham a sua própria cultura, né? Tinham seus próprios meios de vida aqui. Quando a coroa portuguesa chegou, né, eles se instalaram aqui e começaram a enviar pessoas para cá. Só que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Quem é que a coroa portuguesa mandou para cá? Era um país que não tinha absolutamente nada, né? Eram terras novas, que ninguém ainda sabia de fato a extensão territorial, né? Não sabia ainda quanto de terra era. Então, e também não existia nada, né? A gente tem que pensar que naquele período a única coisa que tinha aqui eram os indígenas. Então, basicamente, quem que a coroa portuguesa mandou para cá? Né? Os degradados e os aventureiros. Quem que eram esses degradados? Eram pessoas que tinham cometido algum crime em Portugal, que estavam presos em Portugal, né? E aí eles fizeram uma oferta para essas pessoas. Falaram, olha só, né? Se vocês forem para o Brasil, vocês vão ganhar liberdade. Né? Então, na verdade, no início, quem veio para cá não foi gente boa, não, gente de bem, não. Quem veio para o Brasil colonizar o Brasil, né, eram os degradados, que foram justamente aquelas pessoas que não eram, né, que não eram bem-vindas em Portugal, que estavam presas, que tinham cometido algum crime, né, e os aventureiros, né, que eram aquelas pessoas que, né, na verdade, não tinham uma vida estável, né? Não tinha muita chance de melhorar de vida em Portugal. Então essas pessoas se arriscavam vindo para cá para tentar uma vida melhor, né? Já que eram terras novas ainda que, né, provavelmente eles pensavam que a coroa ia beneficiar essas pessoas, né, esses colonizadores que estavam vindo para cá. Então, no início, o que veio para o Brasil, resumindo em poucas palavras, eram bandidos, né? Na verdade era essa, eram pessoas, né, que não tinham uma boa história em Portugal, não eram gente de bem, vamos dizer assim, né? Eram pessoas que não tinham nenhuma chance de melhorar de vida em Portugal e que foram mandadas para cá, tá? Então, o país foi colonizado basicamente por degradados e aventureiros, desde o descobrimento até a instalação do Império. Não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde para a população. Então, enquanto só vinha para cá, né, o povão, bandido, gente que não era bem-vinda lá em Portugal, eles jogavam as pessoas aqui e não tinha nenhum tratamento de saúde, né? Eles vinham para cá para com a cara e a coragem para tentar sobreviver sozinhos, né? Cada um por si, vamos dizer assim. Né? A coroa portuguesa ela não dava nenhum suporte para essas pessoas, vamos dizer assim. Então a população não tinha nenhuma atenção à saúde, né? E nem mesmo o interesse,
né, do governo colonizador, no caso Portugal, para criar um sistema de saúde para atender essas pessoas. Então, na verdade, quando essas pessoas vieram para cá, né, quando caíam doentes, quem cuidava delas praticamente, né, eram os conhecimentos dos indígenas mesmo. É porque os indígenas, eles detêm o conhecimento da natureza, de ervas medicinais, de plantas nativas. Então, na verdade, né, os portugueses que vieram para cá no início, quando ficavam doentes, a forma deles se tratar, deles cuidarem da saúde deles, era observando o que os indígenas faziam, né, e usar as mesmas ervas, né, que os indígenas utilizavam para certos tipos de doença. É claro que quando os portugueses vieram, eles trouxeram um monte de doença que não existia nos indígenas, né? Então veio muita doença também que eles não tinham como combater. Mas no início foi mais ou menos dessa forma, né? O nosso país, a origem dele não é nada gloriosa, né? Quem veio para cá no início era tudo, né, gente que não era benquista em Portugal, vamos dizer assim, né? Então, praticamente, enquanto o Brasil foi um Brasil colônia, não existia sistema de saúde, né? Era cada um por si mesmo. Então, a saúde pública praticamente inexistiu no Brasil colonial. Então, quando o Brasil era colônia, não tinha nenhum tipo de sistema de saúde para atender a população, né? Então, quem é que atendia, né? Era o trabalho de curandeiros, né? Utilizando as ervas, né? Esses curandeiros, eles aprendiam como lidar com as ervas, quais as ervas que existiam aqui, né? Utilizando-se dos conhecimentos indígenas, tá? E os boticários, que na época também era comum, que eram as pessoas que comercializavam medicamentos preparados nas boticas, né? As boticas era, como vamos dizer assim, entre aspas, era como se fosse uma farmácia antiga, né? Eram pessoas que entendiam de ervas, de plantas medicinais, disso tudo, e que acabavam comercializando medicamentos, né? Preparados de ervas, né? De chás, misturas de chás, tudo isso para fornecer à população, né, como um sistema, né, para cuidar da saúde. Na verdade, não tinha um sistema de saúde, né? Durante o Brasil colônia, houve escassez de médicos com formação, não vinha médico para cá, né? Que um médico formado ia vir fazer num local que não tinha nada? Então, não existia médico no Brasil. Então, era raríssimo, né? Os médicos, na verdade, eles só começaram a vir para cá quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, né? Quando o Império se mudou para o Brasil, né? Antes disso, basicamente não tinha médico formado, né? Então, quem é que lidava com a saúde das pessoas eram os curandeiros mesmo. Então, né, basicamente não tinha médico com formação acadêmica nesse período, tá? No final do século XVI, o Rio de Janeiro tinha cerca de 1.000 moradores, mas nenhum médico formado. Então, no século XVI, né, aqui no Rio de Janeiro já existiam mil pessoas, 1.000 portugueses residindo fixamente aqui, mas não existia nenhum médico. Então, essas pessoas, na verdade, elas estavam jogadas à própria sorte, né, ou na mão dos curandeiros mesmo, né, para caso precisassem de algum tratamento de saúde, né, elas procuravam esses curandeiros, faziam preparado de ervas e elas tomavam, né, e pediam a Deus que aquela erva as curasse, né? Era dessa forma que funcionava. No final do século XVIII, em todo o Brasil, não existiam mais de 12 médicos formados. Então, observa, passaram-se 200 anos, né? E nesses 200 anos, basicamente, o número de médicos também formados não evoluiu muito. Então, basicamente, tinham 12 médicos formados. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: vocês acham que esses médicos formados atendiam que classe social no Brasil? Né? É óbvio que eles atendiam quem tinha dinheiro para pagar. Com certeza não eram os pobres, né? Então, os mais pobres, eles não tinham acesso a esses médicos, né? Esses médicos que existiam no Brasil nesse período, né, no século XVIII, eles atendiam exclusivamente a classe alta, aquela galera que tinha dinheiro para pagar, né? Quem não tinha dinheiro continuava sendo atendido pelos curandeiros, tá? Aí começa a surgir, né, não só no Brasil, né, no mundo todo, existia a Santa Casa de Misericórdia, tá? A Santa Casa de Misericórdia, né, ela era uma instituição, né, que foi fundada em Lisboa em 1498, né, e ela era vinculada à Igreja Católica,
tá? Então ela era vinculada à Igreja Católica, né? E o princípio dessa Santa Casa da Misericórdia, né, eram obras da misericórdia mesmo, compilada por Tomás de Aquino no século XII. Então elas estavam vinculadas à, à Igreja Católica, mas o objetivo dessa Santa Casa da Misericórdia era esses aqui, ó: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes e presos, dar abrigo a todos os viajantes, resgatar os cativos, enterrar os mortos. Portanto, a Santa Casa sempre foram muito mais do que hospitais, né? Então, a Santa Casa da Misericórdia, como ela foi criada, né, baseado nos princípios de São Tomás de Aquino, né, ela tinha, né, vamos dizer assim, um rol de coisas que ela fazia por aqueles mais pobres, pelas pessoas mais pobres, né? Então, ela foi criada em Lisboa, foi fundada em Lisboa em 1498, e aí ela veio para o Brasil, né? No Brasil, a primeira Santa Casa da Misericórdia que se instalou foi em Olinda, Pernambuco, ó, em 1539. Então, em 1539, né, em Olinda, a gente teve a primeira Santa Casa da Misericórdia instalada aqui no Brasil. E depois vieram as demais, ó. Em 1543 foi em São Paulo, lá em Santos. 1549 em Salvador. 1582 Rio de Janeiro, né? 1551 Vitória. 1599 São Paulo. 1602 João Pessoa. 1619 Belém. 1657 São Luís e 1792 em Campos, no Rio de Janeiro, né? Então essas aqui foram as Santa Casas que foram instaladas, lembrando que isso aqui não tinha nada a ver com o governo, tá, gente? Isso era obra da Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica fez a instalação dessas Santas Casas aqui, né, justamente com esses objetivos todos aqui. Não era unicamente da assistência, né, hospitalar para as pessoas. Na verdade, quem trabalhava nessa Santa Casa, né, eram os próprios religiosos, as freiras, os frades, os padres, e eles não tinham conhecimento de medicina, né, medicina eles não tinham formação, né, vamos dizer assim, eles não eram formados, eles eram formados para ser freira, padre e sacerdote. Eles não tinham formação de médico. Então, na verdade, eles tratavam as pessoas, alimentavam os doentes, cuidavam dos doentes, mas eles não tinham a condição de tratar a doença, vamos dizer assim, como um médico, né? Mas eles, quando a pessoa estava muito doente, não tinha quem recorrer, essas Santa Casas recolhiam e davam o suporte para a pessoa, né? Muitas pessoas morriam justamente porque os frades, as freiras, eles não tinham os conhecimentos da medicina para curar essas pessoas, né? Eles davam alimento, eles ficavam ali do lado da pessoa, né? Eles oravam com a pessoa. Na verdade, era mais como se fosse um serviço de acompanhante mesmo, né? De estar ali acompanhando a pessoa, de não abandonar a pessoa, de não deixar ela sozinha. Mas não era uma medicina formal, vamos dizer assim, né? Não eram médicos que tratavam desses doentes, tá? E aí a gente tem em 1808 a coroa portuguesa, ela chega em Salvador, né? Lembrando que a primeira capital do Brasil foi Salvador, né? Por que foi Salvador? Porque foi lá que a coroa portuguesa chegou, né? O Império chegou em Salvador, então quando a coroa chegou em Salvador, né, basicamente ela, né, passa a ser a capital do Brasil, tá? E quando a coroa portuguesa chega, aí começa isso já em 1808. Repara que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então aí a gente tem 308 anos com o povo abandonado aqui à própria sorte. Quando a coroa portuguesa chega em 1808 em Salvador, começa o processo de institucionalização e profissionalização da medicina. O que isso significa? Que aí sim começa a ser instalado as primeiras instituições médicas em território brasileiro. Por quê? Porque agora é interesse, está vindo uma coroa portuguesa para cá, a corte portuguesa chega e com a corte chega um monte de família rica, né? O imperador ele não veio para cá sozinho, sempre vem, vamos dizer assim, os puxa-saco, né? Então veio um monte de família rica para cá e essas pessoas que precisavam de ter um atendimento médico. Quando a coroa chega no Brasil, aí sim que eles começam a instalar as primeiras instituições médicas em território brasileiro.
né, mas com o objetivo de atender, né, tanto a coroa quanto os nobres, não era com o objetivo de atender os mais pobres, né? Então, a primeira instituição, né, instituição formal mesmo, para formar médico no Brasil, é a Escola de Cirurgia da Bahia, no Real Hospital Militar de Salvador, né, em 1808. Então, repara que condiz com a chegada da corte. Então, a corte chega e imediatamente, no mesmo ano, eles já fundam uma escola de cirurgia na Bahia, né, no Hospital Real Militar de Salvador, né, com o objetivo de formar médicos agora em território nacional, né? E depois, em 1811, eles fundam a Escola Anatômica Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. Então, essas duas instituições foram as duas primeiras instituições em território nacional, né, que formavam médicos. E só surgiu após a chegada da corte portuguesa em 1808. Nesse período, quais eram as principais doenças? Como é que a população vivia aqui nesse período? As principais doenças eram varíola, febre amarela e cólera, né? A varíola é uma doença infecto-contagiosa, então os portugueses trouxeram essa doença junto com eles quando eles vieram para cá, né? A febre amarela é transmitida pelo mosquito local aqui do Brasil, né? E a cólera, que era por conta da água que não era tratada adequadamente, né? Então a água não era tratada, né? Então as pessoas acabavam contraindo cólera, né? As condições precárias, poucos médicos, né? Que os primeiros que vieram eram europeus, né? Eles vieram para atender os nobres, a nobreza. Os tratamentos da população, de forma geral, era feito pelos curandeiros e pelos padres. Lembrando que os padres atendiam na Santa Casa da Misericórdia, mas eles não tinham conhecimento médico para isso, né? Inexistência de saneamento básico, né, gente? A falta de saneamento básico, ela contribui para a disseminação de várias doenças, principalmente, né, nesse caso aqui, a cólera. Então, quando não se tem saneamento básico, né, há a proliferação de várias doenças. A principal, no caso aqui, é a cólera, porque a cólera, ela se contrai, né, por água contaminada, alimentos contaminados, né, com o agente patógeno causador da cólera. Né? Nesse período, o que vigorava no mundo enquanto teorias, né, na medicina e na ciência? Né? Era a teoria dos miasmas. Né? O que dizia essa teoria? Essa teoria dizia que as doenças teriam origem dos odores fétidos de matéria orgânica em decomposição e da contaminação dos lençóis freáticos. Né? Então, era uma teoria de caráter ambientalista. Então, nesse período, era o que vigorava no mundo enquanto ciência, que as doenças, eles não tinham conhecimento ainda, né, dos micro-organismos causadores de doenças, então eles não sabiam que na verdade, o que causava as doenças. Então, na cabeça deles, essas doenças eram causadas pelos odores fétidos da matéria orgânica em decomposição. Mas que tanto odor fétido é esse que eles sentiam? Gente, não tinha saneamento básico. Então, o que eles faziam? Não tinha rede de esgoto, não tinha nada disso. Então, as fezes, a urina, toda essa parte, né, de material orgânico, né, de dejetos humanos, elas eram jogadas a céu aberto, eram jogadas nos córregos, nos rios, né, eram jogadas nas ruas. O pessoal levantava de manhã, em vez de, né, procurar um local adequado para jogar esses dejetos humanos, eles faziam o quê? Jogavam no meio da rua mesmo. Aquelas ruas do centro ali do Rio que fica próximo. Claro que houve uma mudança muito grande, né, gente? Hoje em dia é bem diferente, né? Até a estrutura em si, porque vários locais foram aterrados, mas ali pelo centro do Rio, Rua do Ouvidor, aqueles lados ali, né, são locais, né, muito antigos. Então, nas ruas todas, o pessoal saía na janela de casa e jogava essa matéria orgânica toda na rua, né, naquelas ruas de pedra que tem ali no centro, com calçamento de pedra. E depois a água do mar mesmo vinha, entrava naquilo tudo, limpava, lavava. Quem conhece Paraty já deve ter visto, né, que tem um período do dia que a maré entra e inunda todas as ruas ali de Paraty. Então o pessoal jogava todos esses dejetos humanos na rua, né, e a função daquela água era justamente fazer a limpeza, né, e levar para dentro do mar esses dejetos. Né? Então, imagina o odor dessas ruas, imagina o cheiro,
né, fétido que emanava de todas essas coisas que eram feitas dessa forma, nesse período, tá? Então, realmente não tinha como não ter doença. Aí a gente começa a ter, né, com a chegada da coroa portuguesa, as primeiras instâncias de saúde pública. Então, a coroa ela começa a criar, né, alguns órgãos que passam a ser responsáveis pela saúde pública no país. Né? O primeiro que é criado é a Fisicatura-Mor, tá? A função desse órgão criado pela coroa portuguesa, né, era justamente de fiscalizar o exercício da medicina. Né? Então ele fiscalizava os médicos. Né? Então só podia exercer a medicina mesmo quem fosse médico. Né? Então, exames para habilitação e aplicação de multa. Então, essa Fisicatura-Mor, vamos supor, eu fazia uma faculdade de medicina, né? Fazia um curso de medicina e queria exercer a medicina. Eu tinha que procurar a Fisicatura-Mor, fazer exames para habilitação, né? E para eu poder exercer a medicina legalmente no país. Se eu fosse pego exercendo a medicina ilegalmente, a Fisicatura-Mor podia vir e me aplicar uma multa. Tá? Porque eu estava exercendo a medicina de forma ilegal no país. Então, o objetivo dessa Fisicatura-Mor era justamente de fiscalizar o exercício da medicina, tá? E depois surge a Provedoria-Mor, tá? Provedoria-Mor, a função era garantir a salubridade da corte. De que forma que eles faziam isso? Né? Fiscalizando os navios para impedir novas doenças. Então, os navios atracavam nos portos, né, do Brasil, e a Provedoria-Mor ia fiscalizar para ver se tinha doença nessas pessoas que estavam ali embarcadas naquele navio. O navio só era liberado, as pessoas só eram liberadas para desembarcar depois que a Provedoria-Mor fiscalizava se existia doenças. Se tivesse alguém doente, a pessoa não podia, as pessoas do navio não podiam descer, não podiam saltar. Isso era justamente para proteger quem? A corte. Né? Para proteger a corte portuguesa, os nobres, para justamente essa doença não ingressar, né, no Brasil. Então, a função dessa Provedoria-Mor era justamente essa: fiscalizava os portos, os navios, para impedir a entrada de pessoas doentes no Brasil, trazendo doenças, né, novas doenças para dentro do Brasil. Tá? Depois a gente tem, né, um outro órgão, né, que é a Fisicatura. A Fisicatura ela passa a ser o órgão máximo para questões de saúde. Tá? Na verdade, ela funcionou como um tribunal com leis, alvarás, regimentos, né? Era um órgão muito bem estruturado, né? E o objetivo dessa Fisicatura era estritamente a regulação da profissão de médico aqui no Brasil. Então, todas as leis, todos os alvarás para a pessoa trabalhar como médico, os regimentos da medicina, tudo isso era feito por esse órgão, né? A Fisicatura. Então ele passou a ser o órgão máximo da saúde no Brasil nesse período da coroa portuguesa aqui, tá? Quando a coroa portuguesa chega, que é em 1808 lá em Salvador, junto com ela eles já colocam um decreto aqui, ó. Esse decreto já estabelece o cargo de físico-mor, tá? Esse cargo de físico-mor era justamente, né, a pessoa responsável por fazer toda essa fiscalização das práticas da medicina, tá? Em 1810, né, tem o regimento, surge o regimento dessa Fisicatura, e aí a gente passa a ter a divisão de responsabilidade entre as práticas médicas relativas à prescrição de remédio, né, que era o físico-mor que fazia essa fiscalização, e de intervenção cirúrgica, que era o cirurgião-mor. Tá? Então, a gente tinha dois tipos, né, nesse caso, de prática médica. O físico-mor, que fazia a prescrição dos medicamentos, né, e o de cirurgião-mor, que fazia as cirurgias. Tá? O físico-mor e seus delegados eram responsáveis pelo controle da medicina exercida por diferentes curadores. Então, olha só, um detalhe importante. Nesse período, gente, né, ainda não tinha quantidade de médicos formados suficiente para atender toda a população que residia no Brasil naquele momento. Então ainda não tinha, e esses médicos, quando existiam, eles não eram para atender a população de modo geral, eles eram para atender a corte e os nobres apenas, porque eram eles que tinham condição financeira de pagar.
O restante da população ainda ficava nas mãos, né, dos curadores ou curandeiros, vamos dizer assim, né? Então existiam várias categorias, tá? Os físicos, os cirurgiões, os barbeiros, os sangradores e as parteiras. Tá vendo? Então eram vários tipos vamos dizer assim, era como se fossem profissões, né? Várias profissões diferentes dentro da área médica. Então, naquele período, as profissões que existiam dentro da área médica eram os físicos, os cirurgiões, os barbeiros, os sangradores e as parteiras, né? E essas funções todas elas eram legalizadas na época, tá? Então, cada pessoa que fazia esse tipo de coisa, ele tinha que ter, né, uma licença para fazer isso aqui, né? E essa licença era dada pela fisicatura, tá? Que era o órgão que fazia a fiscalização disso tudo, né? Também cabia à Fisicatura Mor fiscalizar as boticas e o comércio de medicamento, com inspeção periódica dos estabelecimentos, né? Então, as boticas, que eram tipo as farmácias antigas, né? Onde tinham lá os chás, as ervas, né? Tudo, as garrafadas que eles faziam antigamente para combater as doenças, tudo isso, né? Era as boticas que vendiam, né? E a Fisicatura Mor também fazia a fiscalização dessas boticas, tá? Então, a gente pode estabelecer que o primeiro órgão mesmo de saúde do Brasil, né, foi a Fisicatura, que passou a ser responsável, né, justamente pelo controle das profissões relacionadas à saúde aqui no Brasil, tá? Os escravos, os forros, né? Quem que eram os forros? Os forros eram aqueles negros que já possuíam a carta de alforria, né? Então, a carta de alforria é aquela carta que tornava o negro livre, né? Então, existiam os escravos, que ainda não eram livres, e os forros, que eram os negros livres, que já tinham a carta de alforria. E as mulheres desenvolviam atividades menos prestigiadas, como os ofícios de sangrador, parteiro e curandeiro. Gente, naquela época, né, médico não fazia parto. Isso era considerado uma atividade inferior, era considerado uma atividade até degradante para um médico. Então, o médico não fazia parto, né? Então, quem fazia parto eram as mulheres parteiras. Elas ficavam com esse trabalho. O trabalho de sangrador também, quem fazia, né, podia ser os escravos, tá? Os negros alforriados, os forros, também tinham mulheres que faziam essa função de sangrador. E naquela época acreditava-se que se a pessoa tivesse com uma doença, dependendo da doença que ela tinha que se fazer sangria. O que era sangria? Se faziam vários cortes na pessoa, em várias partes do corpo, e deixava essa pessoa perder sangue. Então, quando a pessoa tirava aquele sangue, eles pensavam assim, que o sangue estava contaminado. Então, se você tirasse o sangue, né, fizesse cortes na pessoa e fizesse a sangria da pessoa, a pessoa ia conseguir se curar porque ela estava se liberando do sangue contaminado, tá? E tinha também os curandeiros, né? Os curandeiros, né, também era exercido pelos escravos, pelos forros e mulheres também. Tinham várias mulheres curandeiras, tá? Então, esse tipo de pessoas aqui era o que atendiam os mais pobres. Reparam que era tudo conhecimento empírico, né? Ninguém aqui tinha um conhecimento de estudo formal. As pessoas que faziam esse tipo de trabalho, né, voltado para a saúde, eram pessoas simples, escravos, mulheres, né, os negros alforriados, e que atendia a população mais pobre. E a nobreza ficava sendo de responsabilidade dos médicos com formação acadêmica mesmo, né, porque eles tinham condição de pagar, tá? Os conhecimentos e as práticas de cura populares eram formalmente desvalorizados pela Fisicatura Mor. Então, esse tipo de trabalho aqui, a Fisicatura Mor, né, desvalorizava isso totalmente, né, justamente porque eles permitiam que existisse esse tipo de trabalho aqui, de sangrador, parteiro e curandeiro, justamente porque eles não tinham como dar suporte para a população toda, né? A população toda ela era muita gente e, como sempre, né, não mudou muita coisa desde então, os pobres que ficam por sua conta, né? Se os ricos têm quem dá atendimento de qualidade, os pobres que se virem.
e era a mesma coisa que se fazia naquela época. Os médicos, cirurgiões e boticários consideravam seu saber superior ao dos terapeutas populares, mas não os desqualificavam totalmente pelo seu conhecimento sobre a natureza da região. Então, essas pessoas aqui, médicos, cirurgiões e os boticários, eles tinham um conhecimento acadêmico, eles estudavam, né, para ter esse conhecimento. Os boticários, eles eram o que a gente chama de hoje de farmacêutico, tá? Que eram os que preparavam os remédios na época, né? Então, eles, na verdade, né, apesar de eles terem conhecimento científico, ter estudado, né, numa faculdade, feito uma faculdade, eles se consideravam superior aos sangradores, parteiras e curandeiros. Mas essas pessoas, os sangradores, as parteiras e os curandeiros, eles tinham conhecimento que os médicos não tinham, que era o conhecimento da natureza da região, das plantas medicinais. E isso a faculdade deles não ensinava, né? Então, o que que acontecia? Quando eles precisavam de algum remédio, algum medicamento, muitas vezes eles tinham que consultar, né, um curandeiro para ver qual é a erva que eles podiam usar para tratar determinado tipo de doença, tá? Os terapeutas populares foram reconhecidos como possuidores de um saber legítimo e autorizado a exercer suas atividades, né? Porque esses terapeutas populares, eles tinham conhecimento da natureza, né? Eles sabiam quais as ervas que eles podiam usar para certos tipos de doença, né? Então foi por isso que eles foram incluídos pela Physicatura Mor, né, como vamos dizer assim, como funções, né, como profissões relacionadas à área da saúde, justamente pelo conhecimento que eles tinham, né, da natureza. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, demonstrando na época. Então aqui essa primeira imagem é uma imagem de uma botica, né, como eram as farmácias antigamente, né? Então tinha o boticário e as várias infusões aqui feitas à base de ervas que tinham dentro dessas boticas e que eram os remédios que eram utilizados na época, tá? Aqui nós temos duas pessoas sendo tratadas, né? Então aqui a gente tem, ó, os sangradores, tá vendo? Eles estão aqui fazendo corte nas pessoas justamente para, né, fazer o sangramento dessas pessoas. Eles tratavam também, ó, com o uso de... Tudo isso aqui eles colocavam as ventosas para sangrar a pessoa, tá vendo? As pessoas estavam sendo, né, fazendo a sangria, né? Então nessa sangria eles acreditavam que as pessoas acabavam se curando porque parte desse sangue contaminado ele era retirado do corpo da pessoa, né? Então era comum fazer essas sangrias. E repara em que locais que eles faziam, em qualquer lugar, tá vendo que eles estão sendo bem claro aqui que é na rua, estão fazendo na rua, sem qualquer condição de higiene, sem qualquer condição, né, de salubridade, nada disso, era tudo em ambiente insalubre mesmo, né, e eram feitos em qualquer lugar, sem qualquer condição de higiene, né, e quem fazia isso eram os negros, as mulheres, os próprios escravos que cuidavam dos outros, né, os médicos não faziam esse tipo de procedimento, tá? Em 1808, né, a gente tem, né, como eu já disse, a chegada da corte no Brasil, né, e aí a gente começa a ter algumas modificações. Então, a gente falou um pouco, né, de forma geral, de como é que era, no geral, o atendimento. Né, que quem ficava responsável pelo atendimento dos mais pobres eram os terapeutas populares, e quem ficava responsável pelo atendimento de saúde da corte, né, eram os médicos com formação acadêmica, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, em questão de linha do tempo, né, mais ou menos os principais pontos mais importantes daquele período. Então, em 1829, a gente tem a instituição do primeiro órgão de saúde nacional, né, que é o primeiro órgão nacional de saúde pública do Brasil, que é a criação do cargo de provedor-mor e, né, passa a ser responsável por cuidar dos portos. E esse cargo de provedor-mor, ele vai dar origem do serviço de saúde dos portos, né, com delegado nas províncias, né, quer dizer, em cada estado,
passa a ter um provedor-mor, e esse provedor-mor passa a ser responsável, né, por controlar a entrada e saída de navios nos portos, justamente para evitar a disseminação de doenças, tá? Porque a porta de entrada de doenças eram pelos portos. Né? Eram pessoas que viajavam o mundo todo, né? A Europa, Índia, África, todas aquelas regiões, então tinham contato com vários continentes diferentes. E aí, quando vinham para o Brasil, às vezes a pessoa estava contaminada com alguma doença, né? E se essa pessoa desembarcasse aqui no Brasil, ela ia trazer essa doença para a população local. Então, esse serviço foi criado pela Corte Portuguesa em 1829 justamente com esse objetivo, de fiscalizar a saúde dos portos e impedir a entrada de doenças no Brasil. Tá? Importância da saúde pública para o governo imperial. Né? O que ele considerava importante naquele período? Apenas na medida em que interrompiam necessidades emergenciais de conter epidemias e na busca de um controle sanitário mínimo da capital do império. Então, eles só preocupavam quando a epidemia já estava instalada. Então, eram necessidades emergenciais. Começou a morrer um monte de gente de cólera, por exemplo. Aí eles começavam a ficar preocupados e começavam a tentar conter aquele surto de cólera. Mas aí já estava instalado aquilo ali, então não tinha muito o que se fazer. Eles não tinham medidas preventivas para evitar que aquele surto começasse. Eles tentavam agir depois que aquilo já estava instalado, né? Então isso que acaba sendo, que acaba não dando muito certo, né? Porque na verdade o ideal de qualquer epidemia é você tentar controlar a propagação dela. Né? Depois que ela já está totalmente instalada, depois que ela já se propagou, não tem mais muito que ser feito. Tem que esperar mesmo a doença correr o seu curso natural. Né? Então a preocupação deles no início era justamente só as necessidades emergenciais de conter epidemias. Né? Aí a gente tem a criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em 1829. Né? A gente tem a criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, é uma instituição importante, né, que começa a dar origem a uma formação mesmo de médicos, né, de forma recorrente, né, em território nacional, no Brasil, né, no Brasil Império. Pelo decreto da Regência de 8 de maio de 1835, a sociedade passou a denominar-se Academia Imperial de Medicina. Então, a Academia Imperial de Medicina ela passa a ser denominada, né, a partir de 1835. Então, era o órgão responsável pela formação de médico, né, da medicina formal no Brasil mesmo. E aí a gente tem, ó, após 1822, né, após a independência, a gente tem a extinção da Fisicatura-Mor, as atividades de saúde sob a alçada das câmaras municipais. Então, cada município passa a ser responsável pela saúde, né, da sua cidade. Antes, quem era responsável, antes da independência, era a coroa portuguesa, era o império. Depois que é feita a independência do Brasil, né, Portugal, o Brasil se liberta de Portugal, Portugal passa a não mandar mais nada aqui. Eles resolvem que cada município é responsável pela saúde local ali, pela saúde dos seus moradores, dos seus habitantes. As ações de acordo com os interesses locais da classe senhorial. Isso, né, gente, não mudou muito. Então, sempre todas as ações, né, daquela região, daquele município, tinha que estar de acordo com os interesses da classe senhorial. Quem que era a classe senhorial? Era quem tinha dinheiro, né? Então, tudo funcionava sempre em torno de quem tinha dinheiro. Né? Então, quem tem dinheiro é que decide o que vai acontecer e o que não vai acontecer com aquela cidade, com aquele município. Em 1828, né, após a independência, foram extintos vários órgãos então identificados como política lusitana, como a própria Fisicatura-Mor. Na verdade, depois que o Brasil se tornou independente da coroa portuguesa, né, eles quiseram cortar todos os tipos de laços que ligavam o Brasil à coroa portuguesa. Então, eles foram extinguindo todos os órgãos que tinham sido criados pela coroa portuguesa. Né? E o cargo de Fisicatura-Mor, ele tinha sido criado pela coroa. Então, eles cortaram isso também, porque não tinha mais ligação nenhuma com Portugal. Então, não tinha por que existir um cargo criado pela coroa portuguesa.
né? Lei de municipalização dos serviços de saúde, criação das juntas municipais, ligadas às câmaras municipais, funções exercidas anteriormente pela Fisicatura-Mor. Então, o que, que eles fazem? Eles extinguem a Fisicatura-Mor, né? A Fisicatura-Mor deixa de existir e eles criam as juntas municipais, né? Essas juntas municipais, cada município tem o seu, né, tem a sua junta, e essas juntas passam a fazer a mesma função que a Fisicatura-Mor fazia. Na verdade, o que eles fizeram? Só mudaram de nome. Pararam de chamar de Fisicatura-Mor, que era um termo ligado à coroa portuguesa, e começaram a chamar de juntas municipais, né, justamente para desvincular o Brasil de qualquer elo com Portugal. Tá? Por isso que foram feitas essas mudanças de nome. Mas a função no final era a mesma. Demarcação da prática oficial de cura frente às camadas populares, subalternas, né? Médicos eram os agentes oficiais de cura. Então, o médico, ele era aquele, né, que era considerado agente oficial de cura. Os cirurgiões, barbeiros, sangradores, curandeiros, parteiras e os boticários eram subalternos. Então, na verdade, né, eram considerados, né, todos o resto era considerado pessoas inferiores, subalternos. Quem detinha o poder da medicina formal eram os médicos, né, e os demais, que eram os terapeutas regionais aqui, né, que tinham os conhecimentos empíricos, eles eram, na verdade, considerados subalternos desses médicos. Aí na década de 40 a gente começa a ter uma gradativa desmunicipalização dos serviços sanitários, né, que passam à esfera do Ministério dos Negócios do Império, né? Então ainda era Brasil Império, né? Ele já tinha se desvinculado de Portugal, mas o Brasil ainda era um império, né? Então os serviços, né, de saúde, eles passam à esfera do Ministério de Negócios do Império. Ele começa um processo de federalização, né? Passa a ser relacionados ao Império e não mais municipal, né? Isso também é uma mudança que começa a acontecer a partir da década de 1840, né? O Rio de Janeiro não tinha saneamento básico e persistiam surtos de doenças epidêmicas, né? É óbvio, né, gente? Se não tem saneamento básico, você não tem como controlar epidemias, né? Então, a varíola, a malária, a febre amarela, a peste bubônica, que dizimou muita gente no mundo nesse período, né? Ela chega ao Brasil através dos navios, né? E também começa a dizimar muita gente aqui. Então, a falta de saneamento básico não tinha como se controlar, né, surtos e epidemias. Então, era uma praga cheia de doenças. O Rio de Janeiro era tomado de doença. Haviam apenas 4 médicos no Rio nesse período, somente 4 médicos para atender toda a população. Nos outros estados não existiam médicos, eram inexistentes, né? Então, olha como que a população estava largada à própria sorte, não tinha atendimento. As pessoas, na verdade, estava cada um jogada à sua própria sorte, né? Não tinha quem atendia. Então, isso aqui, ó, se vocês observarem essa imagem é ali da Praça 15, né? Então, aqui, ali na Praça 15, era o porto do Rio de Janeiro, de entrada, né, dos navios, dos escravos, tudo era ali na Praça 15 de Novembro, ali perto das barcas. Então, olha aqui, ó. Se vocês observarem, todos esses prédios que estão aqui nessa imagem, eles existem ali na Praça 15, tá? Então, aqui era chamado Largo do Paço, Paço Imperial, né? E a gente tem toda a igreja, tudo isso existe ali ainda, né? Naquela região toda ali da Praça 15, se você olhar essa foto e olhar ali, você vai ver que é a mesma coisa. Então, naquele período, né, nesse período, era nessa configuração que era a praça que hoje é chamada Praça 15, ali no centro do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, era foi uma charge da época, né, de 1861, a sátira às más condições higiênicas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, gente, era tão fedorento, era tanta sujeira, tanta imundície, né, que olha aqui, ó, o desenho com o senhor aqui, né, tapando o nariz de tanto que o Rio de Janeiro fedia.
Vocês imaginem o calor que faz o Rio de Janeiro, as pessoas usando essas roupas aqui, ó, com os hábitos da Europa de tomar banho a cada uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, às vezes ficava 3, 4 meses sem tomar banho, né? Usando esse tipo de roupa. Vocês imaginem, né, como que a galera devia ser perfumada nessa época, né? Vocês imaginem todos os dejetos humanos sendo jogados na rua, né? Aquelas ruas de pedras ali, os escravos, os escravos, eles pegavam esses baldes, né, e tinham locais para ir jogando, mas muito disso que acontecia, ia caindo na própria pessoa e ia caindo, né, no trajeto dela, e muitos jogavam na rua mesmo, não queria nem saber. Então, em 1861, isso aqui foi uma sátira, né, que foi publicada ali né, nos jornais locais lá, demonstrando as más condições de higiene, né, as condições insalubres do município do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, já existia nesse período a vacina antivaríola, né? Só que essa vacina ela só era dada em períodos de epidemia, né? Ela não era, a vacinação na época, ela não era uma coisa assim que as pessoas faziam para prevenção. Começava a ter o surto da doença, começava a ter a epidemia, eles corriam para vacinar, mas como a vacina também não era obrigatória, então quem queria que se vacinasse. Tinha muita gente que acabava não se vacinando porque as pessoas na verdade não tinham conhecimento, né, da importância da vacina. Controle de entrada de escravos doentes, então tinha, né, a fiscalização dos portos. Se esses escravos estivessem doentes, eles não entravam, né, eles não deixavam entrar. Expulsão das áreas urbanas de indivíduos com doenças contagiosas. Então é assim, a pessoa está com uma doença contagiosa, né? O que acontecia? A própria população expulsava a pessoa tinha que ir embora daquele local, né? E era expulsa justamente para não contaminar os outros. Então vamos supor, se você tinha um membro da sua família que estava doente e, né, e as pessoas ficassem sabendo que aquela pessoa da sua família estava doente, principalmente com doenças infecto-contagiosas, varíola, peste negra, o que eles faziam? Eles expulsavam essa pessoa tinha que ir pro meio do mato, se virar sozinha, morrer lá sozinha, mas não podia ficar vivendo ali na cidade mais, né? A pessoa era expulsa. Medidas de purificação do ambiente. Eles faziam cremação de ervas, gente, defumação mesmo. O cheiro era tão ruim que eles faziam? Eles começavam a queimar as ervas, né, nas ruas, nos ambientes, para ver se dava uma disfarçada no cheiro, né? Então, cremação de ervas e destruição do lixo. Também queimava o lixo, colocava fogo no lixo, tudo isso para ver se melhorava o cheiro, né, o odor fétido da cidade do Rio de Janeiro, naquele período, tá? Nesse período histórico, pouco foi feito para melhorar ou mesmo estruturar a saúde, que ficou reduzida apenas a ações que buscaram garantir condições mínimas de higiene para a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império. Nesse período, né, o Rio de Janeiro já passa a ser a capital do Império, tá? Em decorrência das péssimas condições de vida e de salubridade que facilitavam a disseminação de diversas doenças. Então, eles não tinham um sistema de saúde estruturado. Então, as doenças elas vinham e não tinham um sistema de saúde, né, organizado para combater essas doenças, para minimizar o surto dessas doenças. Então, na verdade, era cada um por si, Deus para todos mesmo, não tinha uma organização, né? Então, se vocês reparem que o Brasil já começou basicamente, né, tudo bagunçado mesmo, gente, era uma bagunça. Então é difícil, né, hoje a gente querer que seja uma coisa perfeita, tudo organizado. Já começou tudo errado lá atrás, né? O Brasil já começou sendo fundado por bandido, né? O Brasil começou a colonização com marginal que ninguém queria em Portugal, mandava tudo para cá, né? O sistema de saúde era uma bagunça desde aquela época, não tinha nada organizado. Então é uma questão histórica mesmo, né? Em 1829 foi criada a Junta de Higiene Pública, só que ela foi pouco eficaz, tá? A função dela, né, era que as instâncias médicas assumem o controle das medidas de higiene pública, né? Regulamento aprovado em 1951, juntas, aliás, aqui não é 900 não, tá, gente? É 800.
tá? Aqui é um 8, foi erro de digitação. Tá? É 1851, tá? O 8 ficou ali mal feito, mas é um 8 aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, tá? Esse regulamento foi aprovado em 1851, Junta Central de Higiene Pública, né? Então, passa a existir a Junta Central de Higiene Pública, né? Para tentar melhorar as condições de saneamento do Rio de Janeiro. O objetivo também, um dos objetivos era a inspeção de vacinação, para ver se as pessoas estavam ou não tomando a vacina. O controle do exercício da medicina e a polícia sanitária da terra. Eles criam uma polícia sanitária, né, com o objetivo de estar fiscalizando, né, como é que estava sendo o saneamento, se as pessoas estavam seguindo as orientações que eram dadas, né, por essa Junta Central de Higiene Pública. Então, eles criaram essa junta tinha os comunicados, tinham as medidas que eram para ser tomadas, e eles criaram uma polícia sanitária com o objetivo de fiscalizar se as pessoas estavam seguindo as orientações dessa junta, tá? Saúde pública até 1930, né? Então, olha só, até 1930, tá? Limitava-se a delegações das atribuições sanitárias das juntas municipais, controle de navio e saúde dos portos. Então, até 1930, gente. 1930 foi praticamente ontem, né? 1930 aí tem o quê? 90 anos. Eu tô fazendo as contas erradas, né? 90 anos, né? Seria 2030, seria 100. A gente tá em 2020, então 90 anos atrás só. Repara que é muito pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo, né? Então, aqui, ó, a gente tem, né, até 1930, a gente só tinha delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais e controle de navio e saúde dos portos. Controle sanitário mínimo, tá? Na capital do Império. Quando a gente fala aqui, é claro que aqui já não era mais Brasil Império, tá? Mas a República, né, ela ainda carregava muita coisa do Império, tá, gente? Muita coisa. Depois que as coisas começaram a mudar, tá? Mas vocês reparem que o Brasil ficava muitos anos, né? Muitas décadas seguindo coisas ainda de coisa muito antiga e não evoluir. E as coisas continuam assim, muitas vezes até hoje. Você vê que muitas coisas que precisam evoluir não se consegue evoluir, não se consegue progredir, né? Então, por isso que aqui, esse 1930 aqui, né, ainda fala da saúde pública, que ela se comportava, na verdade, né, como era quando foi fundada a Junta Central de Higiene. A junta foi fundada em 1851, então, em 1930 para 1851 são poucos anos de diferença. Então, ainda até 1930, né, elas não tinham ainda muita função, elas não faziam muita coisa ainda. Depois que as coisas começam a mudar um pouco, tá? Até 1950, as atividades de saúde pública se limitavam a delegações das atribuições sanitárias, juntas municipais, controle de navios e saúde dos portos, né, e carência de profissionais. Existiam pouquíssimos médicos, né, com formação acadêmica no Brasil, ainda nesse período. Mesmo já tendo escola de medicina, tudo isso. Mas quem podia fazer medicina, gente? Quem tinha dinheiro, quem era rico. Né? Quem era pobre não conseguia fazer. Hoje não mudou muita coisa. Dificilmente você consegue ver uma pessoa pobre com a faculdade de medicina. Né? É raro. Hoje existe, mas é raro. Mesmo assim, ainda é raro. Né? Não havia um modelo sanitário para o país. As cidades ficavam à mercê das epidemias. Então, não tinha um sistema estruturado para controle de epidemia. Então, era constantemente o Rio de Janeiro sendo atacado por vários tipos de epidemia e várias pessoas morrendo dessas doenças, tá? Era muito comum naquele período. Em 1892, a gente tem a criação, né, de laboratórios bacteriológico, vacinogênico e de análises clínicas e farmacêuticas. Ampliadas logo depois, transformam-se respectivamente no Instituto Butantan, né? O Instituto Butantan, ele existe até hoje, é uma das principais instituições, né, brasileiras, né, que produz vacinas, que faz pesquisa,
né? E ele teve origem em 1892 com essa criação desses laboratórios aqui, tá? O Instituto Butantan, que é responsável pelas vacinas, e o Instituto Adolf Lutz também, que existe, né, que é responsável por pesquisas, né, biológicas e bacteriológicas. Então, esses dois institutos, eles são institutos, né, que teve a origem aqui em 1892 e que são ainda hoje referência nacional e internacionalmente para produção e criação de vacinas e medicamentos para combater epidemias, né? Então são instituições renomadas de ciências, né, de estudo e de pesquisa. Em 1899 a gente tem a fundação do Instituto Soroterápico de Manguinhos, né, que deu origem à Fundação Oswaldo Cruz, né? O Instituto Soroterápico de Manguinhos, ele foi fundado pelo Oswaldo Cruz em 1899. Então repara, né, que pouco tempo depois, né, da criação, né, do Instituto Butantan e do Instituto Adolf Lutz, a gente tem a criação pelo Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro do Instituto Soroterápico de Manguinhos, né, que passou depois a ter o nome de Fundação Oswaldo Cruz, né, porque foi fundado por ele em 1899, que também é uma instituição de renome internacional. Né, a Fundação Oswaldo Cruz, de pesquisa de vacinas, de doenças, de tratamento de vários tipos de doenças. Né. Então o Brasil ele tem 3 instituições que são reconhecidas internacionalmente pela qualidade técnica e científica, né, que é o Instituto Butantan, o Instituto Adolf Lutz e a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Então reparem que eles já vêm desde o passado, né, combatendo epidemias e fazendo estudos e pesquisas relacionadas a essa área de epidemias e doenças infecto-contagiosas. A história deles é bem antiga. Então, nesse período, né, no início, né, do século XIX, aliás, desculpa, no século XX já, né, no início do século XX, a gente já tem, né, a instalação, já tem esse formato aqui ainda, aliás. Tem a ausência de um modelo sanitário, né, ainda não tem um modelo sanitário para ser seguido, ainda está tudo meio bagunçado, né? Com essa ausência de um modelo sanitário, o Rio de Janeiro apresentava várias doenças graves, varíola, malária, febre amarela, peste bubônica, né? Então essas doenças aqui matavam muita gente nesse período, tá? Justamente porque não existia um modelo sanitário que desse suporte para combater essas doenças, né? Aí o que que acontece? Em 1902, o Oswaldo Cruz ele foi nomeado de Departamento de Saúde Pública, com a proposta de erradicar a febre amarela do Rio de Janeiro. Então, Oswaldo Cruz ele assume a diretoria do Departamento de Saúde Pública em 1902. Aí as coisas começam a mudar. Vocês vão ver que ele toma várias medidas que são até medidas, vamos dizer assim, enérgicas, mas ele resolve o problema. Ele consegue resolver o problema, né? Claro que muito na força, né? Porque era difícil, né, convencer as pessoas que não tinham conhecimento científico e técnico na época a tomar uma medicação. Quer dizer, naquela época vocês vão perceber que já existiam, né, as notícias falsas, né, que circulavam por aí. Então aqui, ó, o início da República, né? Então o Brasil é proclamado a República em 1889. Então, nesse período aqui do início da República, que vai de 1889 até 1930, nós temos aqui, né, dois municípios que são destaque nesse período, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver o que acontecia em São Paulo nesse período e o que acontecia no Rio de Janeiro nesse período. Né, que eram os dois principais, né, estados, né, os municípios e estados aí que realmente eram importantes foram importantes para esse período. Né? Então, em São Paulo, o que acontecia? Né? Em São Paulo, nesse período, né, então, vários para São Paulo, né, justamente para trabalhar mesmo, para mão de obra mesmo, tá? São Paulo, claro que vai aumentar,
o número de doenças e de epidemias, porque quanto mais gente aglomerada no local, mais facilmente as doenças se disseminam, né? Recusa do governo no envio de recursos. Então o governo ele não quer saber de tratar da população, não. Ele não quer liberar dinheiro para combater essas doenças, na verdade. Né? O que não muda muito, né, desde então. A gente, na verdade, né, é engraçado que muitas vezes o Brasil parece que não aprende com a sua história. Né? O governo, naquele período, ele não queria liberar dinheiro para combater as doenças, não queria. Ele segurava o dinheiro e não liberava. Né? Começa a ter a expansão da lavoura cafeeira, né? O aumento do crescimento socioeconômico e da intensa expansão urbana. Então, o café ele passa a ser, né, economicamente, a atividade mais lucrativa e rentável, né, nesse primeiro período em São Paulo, né, no início da República. Então, muita mão de obra veio de outros países para trabalhar nas plantações de café naquele período. Tá? E com isso, claro, vieram as doenças, vieram vários outros problemas, né? E, e aí a população, ela na verdade ficava, né? Vamos dizer assim, ela não tinha o suporte do governo, ela ficava ali, né? Tentando sobreviver do que tinha. Reforma sanitária em São Paulo, né? Criação de um complexo sistema de saúde, então começa a ter uma modificação, né, na legislação de São Paulo. Então começa a existir leis que passam a ser obrigatória a vacinação da varíola. Então quer dizer, todas as pessoas passam a ser obrigadas a tomarem a vacina de varíola. Né? Criação do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, conjunto de laboratórios para manutenção da salubridade de São Paulo, criação do laboratório Butantan. Né? Então, o Instituto Butantan ele passa a ser referência na produção de vacina, né? Uma das primeiras que ele passa a produzir em grande escala é a da varíola, porque a lei obrigava a vacinação, né, da população toda, justamente para acabar com a epidemia de varíola. Se já tinha vacina, não tinha por que as pessoas não tomarem. Né? Era uma doença que era facilmente controlada pela vacinação. Ainda em São Paulo, melhorias nas condições de saúde da população. Então, se começa a melhorar as condições de saúde quando o sistema de saúde ele começa a se organizar, começa a ter lei, começa a vacinar a população, né? Começa a investir em coisas e organizar o sistema de saúde. A partir do momento que São Paulo começa a organizar as coisas, né? Começa a ter uma melhora na condição de saúde da população. Né? A partir do momento que São Paulo começa a obrigar as pessoas a se vacinarem, né, começa a ter uma interrupção do surto de epidemias. As epidemias começam a não existir mais. Né? Começa a ter uma diminuição dos índices de mortalidade. Então, na verdade, o que estava faltando era uma organização de um sistema de saúde pública. A partir do momento que esse sistema de saúde pública ele se organiza, a partir do momento que esse sistema de saúde pública ele passa a cuidar das pessoas, a vacinar as pessoas, a orientar as pessoas, automaticamente a condição de saúde da população melhora, as epidemias elas passam, né, a não existir mais e o índice de mortalidade diminui, tá? Só que existiam limitações, né? Essas ações elas só eram controladas nos centros urbanos. Tá? Só nos centros urbanos, nos grandes centros, no interior, cada um por si, né? Ninguém estava preocupado com o interior, eles estavam preocupados só com os centros urbanos e eram atitudes exclusivas para doenças epidêmicas, não eram para todo tipo de doença. Eles estavam preocupados naquele momento somente com as epidemias. Eles não estavam preocupados, né, em dar um suporte para outros tipos de doenças. Então, o objetivo da saúde pública nesse primeiro momento, né, quando São Paulo começa a se organizar, a organizar um sistema de saúde pública, o objetivo deles era combater as epidemias, somente isso. Né? As outras doenças não estavam inclusas nesse rol de procedimentos aí que eles passam a adotar. E no Rio de Janeiro, o que acontece nesse período aqui? Enquanto tudo que eu falei acontecia em São Paulo, vamos ver no Rio de Janeiro. Nesse período, o Rio de Janeiro ele é a maior cidade do país, ele é maior que São Paulo, tá? Nesse período.
é o maior centro político. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, nesse período, ele é capital, né, da República. Então, vamos dizer assim, todos os políticos, né, todas as famílias, né, mais importantes, com mais dinheiro nesse período, estava tudo aqui no Rio de Janeiro. Né? Ele passa a ser um centro cultural, né? Tudo que é cultura, teatro, tudo isso, Rio de Janeiro. Ele passa a ser o coração do comércio da nação. Tudo que chega no Brasil chega através dos portos do Rio de Janeiro. Então, nesse período, o Rio de Janeiro, né, ele era a maior cidade do país e ele justamente, né, era a cidade mais desenvolvida do país. Então, tudo chegava primeiro no Rio de Janeiro. Né? Era uma cidade ainda com perfil colonial, né? Decadente, suja, mal provida de serviços e equipamentos urbanos. Gente, o Rio de Janeiro, ele recebia isso tudo, mas ele era uma bagunça, era uma imundície, era uma sujeirada. Ele ainda não tinha evoluído, ele ainda vivia como na época ainda da descoberta do Brasil, como há 200 anos antes disso aqui tudo acontecer. Ele não teve uma evolução, na verdade. O que aconteceu? A população cresceu e os problemas aumentaram, porque o poder público não tomou providência para resolver esses problemas, tá? E o Rio de Janeiro, ele era assolado por diversas epidemias, eram milhares de mortes. Né? Navios evitavam os portos da cidade. Teve um período no Rio de Janeiro que nenhum navio queria atracar no porto do Rio de Janeiro, que atracar aqui era sinônimo de morte. Né? O Rio de Janeiro teve um período da história que era sinônimo de morte. Quer morrer vai para o Rio de Janeiro pegar doença. De tanta doença que tinha aqui no Rio. Tá? Então foi um período. Por que isso tudo acontecia? Porque não tinha um sistema público, né, um controle de doenças que o governo fazia. Né? Simplesmente deixava a doença seguir seu curso, vamos dizer assim. Ah, segue seu curso aí, morre quem tiver que morrer. Né? Era a política do início da República. Né? Nesse período, quais eram as prioridades do governo? Melhorar os portos e saneamento da cidade. O Rio de Janeiro começou a perceber que se ele não melhorou, o governo, né, começou a perceber que se eles não melhorassem o saneamento da cidade e nem melhorassem os portos, os navios iam continuar evitando o Rio de Janeiro e iam para Salvador, iam para São Paulo, iam para outros lugares e não iam vir aqui para o Rio. Então, o governo, baseado nisso, ele começou a tentar melhorar os portos e começou a tentar melhorar o saneamento da cidade, né? E aí a gente começa a ter uma reforma urbana do centro do Rio, né? Como que ele começa a mexer com isso? Ele começa a fazer um rebaixamento de morros, começa a fazer abertura de ruas, começa a demolir casas de cômodos e cortiços, que naquela época eram muito comum. Né? As casas de cômodos e os cortiços eram onde moravam as pessoas pobres, um monte de gente amontoada dentro do mesmo lugar. Então, o que o governo fez? Ele ajudou essas pessoas? Não. Ele simplesmente chegava, né, botava todo mundo para fora da casa e demolia para o pessoal não morar aí. Não interessava onde é que eles iam morar, entendeu? O problema, o local que eles iam morar não interessava. Então, qualquer lugar que fosse, não era problema do governo, mas eles não podiam morar naquela casa. E começaram também a fazer a normatização da vida urbana e rural. Começaram a criar leis, né, para justamente organizar, né, a vida urbana e a vida rural também. As primeiras medidas sanitárias, de fato, que começam, né, a ser tomadas, a ser mais organizadas, é no governo de Campos Salles, tá? O governo de Campos Salles, em 1899, já se começa a criar mesmo políticas de saúde, né, com o objetivo de combater as doenças. Então, né, ele cria o Instituto de Manguinhos, que depois passa a se chamar Fundação Oswaldo Cruz, porque esse instituto ele é criado pelo Oswaldo Cruz, né, e o objetivo dele é a produção de vacina, principalmente contra a peste bubônica, que era a doença que mais matava na época, tá? Então, para a organização da instituição, o governo do Rio de Janeiro consultou o Instituto Pasteur em Paris, que indicou o brasileiro Oswaldo Cruz para tomar a frente dos trabalhos de saneamento da cidade. Então, o Oswaldo Cruz ele assumiu, né, a frente desses trabalhos porque foi indicado pelo Instituto de Pasteur de Paris. Né? Então, ele foi recomendado, né, e aí o Campos Salles nomeou ele
para justamente tomar a frente desses trabalhos de saneamento da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, o Oswaldo Cruz, ele foi nomeado o diretor-geral de saúde pública por Ricardo Alves, né? Então, Oswaldo Cruz, ele passou a ser diretor-geral de saúde pública. E o objetivo do Oswaldo Cruz era higienizar a cidade e erradicar a epidemia de febre amarela do Rio de Janeiro, né? Então, ele assumiu com esse objetivo. Para sanear a cidade, o que o Oswaldo Cruz fez? Ele organizou uma equipe chamada de Mata-Ratos, tá? Essa equipe de mata-ratos, elas percorriam os armazéns, os becos, os cortiços, as hospedarias, né, espalhando raticidas e removendo lixo, porque, gente, era tanto lixo no Rio de Janeiro, né, que o que mais tinha naquele período era rato. E a peste bubônica, não sei se vocês sabem, ela é transmitida pela picada da pulga que habita o corpo do rato. Então, onde tem rato e pulga, tem peste bubônica. Tá? Então, na verdade, o que acontecia? Né? Ele fez, né, criou essas equipes de mata-rato com esse objetivo. Então, o que o comprador de ratos fazia? Né? Ele ia nas casas das pessoas e comprava os ratos. Então, o que começou? A população começou a fazer? Todo mundo começou a caçar rato, né, justamente para ganhar esse dinheiro que o governo pagava, né, de R$ 300 por cada rato que era comprado, né, que era apreendido pela população, né? Então, foi uma forma também de ajudar a combater os ratos, né? Então, a população pegava os ratos e vendia para o comprador de rato, né? Então, essas medidas, né, foram tão importantes que em poucos meses depois a peste bubônica estava sob controle. Por quê? Era simples acabar com a peste bubônica. Se a peste bubônica era transmitida pela picada da pulga do rato, né, se você acaba com o rato, você acaba com a pulga. Então, automaticamente, né, as medidas que o Oswaldo Cruz tomou, né, justamente para matar esses ratos, ele consegue acabar com a peste bubônica, tá? Outra medida que foi tomada por Oswaldo Cruz foi a campanha para a erradicação da febre amarela, né? Então, né, foi criado um exército de 1.500 pessoas que passaram a exercer atividade de desinfecção no combate ao mosquito vetor da febre amarela. Então, ele montou uma equipe de 1.500 pessoas, né? Essa equipe passou a ser chamada de mata-mosquitos, né? Então, essa equipe de mata-mosquito, ela vasculhava as casas e despejava um petróleo nos alagados. Então, nos locais que tinham água acumulada, ele colocava petróleo justamente para o mosquito não conseguir se proliferar ali, né? Então, a falta de esclarecimento e prepotência dos guardas sanitários causavam revolta na população, porque assim, né, essa equipe que ele montou, né, eram pessoas que tinham poder de polícia. Então, elas entravam nas casas, elas podiam entrar na casa mesmo contra a vontade do proprietário da casa. Então, o poder deles era poder de polícia. Então, se a pessoa falasse que eles não iam entrar, né, eles tinham o poder de invadir a casa das pessoas e fazer o serviço que eles tinham que fazer, né, que era combater o vetor do mosquito da febre amarela, né, o mosquito da febre amarela. Então, eles entravam na casa das pessoas, né, mesmo contra a vontade das pessoas. Então, as pessoas não tinham como impedir eles de entrar, né? Então, eles muitas vezes usavam da violência, sim, para poder entrar na casa e fazer o serviço deles. Então, as pessoas começavam a ficar revoltadas, né, com esses guardas, né, com os mata-mosquitos por conta disso. Mas, né, rapidamente começaram a reduzir a população de mosquito e a população começou a perceber que a epidemia de febre amarela ela começou a ser controlada, né? Então, quando a população começou a perceber, né, a redução das mortes provocadas pela febre amarela, né, o pessoal começou a se acalmar e começou a entender o trabalho dos mata-mosquitos, que na verdade as pessoas no início não rejeitaram um pouco isso, o fato deles estarem entrando nas casas das pessoas e fazendo o trabalho deles, mas a redução, né, de mortes provocadas pela febre amarela foi enorme. Em 1906 havia baixado para 42 contra 289 casos fatais. Então, quer dizer, significa que o trabalho que ele estava sendo feito, ele estava sendo eficaz. Então, observe, o Oswaldo Cruz, em pouco tempo, ele conseguiu combater
duas epidemias sérias que assolavam o Rio de Janeiro. A peste bubônica, ele combateu o rato, né? Consequentemente, reduzindo o número de roedores, ele diminuiu o número de casos de peste bubônica. E a segunda foi a febre amarela, né? Ele contratou uma equipe de 1.500 pessoas, com poder de polícia mesmo, para entrar nas casas das pessoas e combater os locais de proliferação dos mosquitos, né? Que era local onde tinha água parada. Então, esses mata-mosquitos, eles entravam lá, colocavam petróleo, né, para impedir a proliferação desse mosquito e, como consequência, o número de casos de febre amarela reduziu também, né? Esse modelo ficou conhecido como campanhista, tá? Esse modelo que o Oswaldo Cruz adotou, né? E ele foi concebido dentro de uma visão militar, em que os fins justificam os meios, né? Justamente essa metodologia que ele adotou era uma metodologia praticamente, né, obrigatória, impositiva para a população. A população ela era obrigada a seguir o que estava sendo feito. Então era uma visão militar, né? Então, quer dizer, ele tinha a ideia assim: eu preciso reduzir o número, e se a população não colaborar, você vai ter que ser feito na força. Então o Oswaldo Cruz ele fez na força mesmo, ele fez na marra, né? Então o uso da força e da autoridade eram considerados instrumentos de preferenciais de ação, né? Porque ele não tinha tempo de ficar explicando para as pessoas: olha, precisa fazer isso. Não é que nem hoje. Hoje a gente tem umas campanhas de conscientização da população. Naquele tempo, eles não tinham nem mecanismos para fazer isso, porque a maioria da população era analfabeta, não sabia ler. Como é que ele ia divulgar uma informação científica? As pessoas não tinham capacidade de entender ciência naquele período, né? Porque a população ela não tinha acesso à educação formal, né? E mesmo hoje você vê muita gente com acesso à educação formal, né, que rechaça a ciência. Ainda hoje a gente vê, infelizmente, muitos casos desses, né? Então imagina naquela época. Então naquela época a única forma dele combater isso tudo era usando a força. E foi o que ele fez, e ele conseguiu reduzir as doenças, tá? Mas ainda faltava a varíola. Mas ele tinha conseguido reduzir duas grandes epidemias, que foi da peste bubônica e da febre amarela. Mas faltava a varíola. E a onda de insatisfação se agravava com a outra medida do Oswaldo Cruz, que foi a Lei Federal 1261, de 31 de outubro de 1904. Né? O Oswaldo Cruz, a única forma que ele viu de combater a varíola foi instituir a vacinação obrigatória, né? Então a vacinação para a varíola passou a ser obrigatória com a instituição dessa lei aqui, ó, Lei Federal 1261, de 31 de outubro de 1904, né? Então foi quando Oswaldo Cruz instituiu a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola em todo o território nacional. Então todo brasileiro passou a ser obrigado a se vacinar contra a varíola, né? Só que nessa época começou a ocorrer um boato, né, a famosa fake news de hoje em dia, que em vez de imunizar, a vacina provocaria a doença, né? É a tal da fake news. Gente, é a história se repetindo. Vocês reparem que a mesma coisa que aconteceu no passado, em 1904, se você observar com a pandemia de coronavírus, tem várias coisas muito similares, né? É até interessante. Quando a gente estuda história, a gente começa a perceber a similaridade de várias situações. Então começou a se espalhar um boato naquela época que, em vez de imunizar, a vacina provocava doença. Então a população ela começa a criar um movimento de revolta, né, que ficou conhecido na história como a revolta da vacina. Vocês que estudaram história, né, aí no ensino médio, já devem ter ouvido falar, né, da revolta da vacina. Então o que foi a revolta da vacina? A revolta da vacina, ela foi um movimento, né, popular, onde as pessoas se revoltaram e não queriam tomar a vacina. Tá? Elas achavam que a vacina causava a doença. Então, né, em 1904, numa reação à obrigatoriedade da proteção contra a varíola, o Rio de Janeiro se transformou... vamos voltar. O Rio de Janeiro se transformou em um palco de guerra civil. Então, a população foi para as ruas, tá, revoltada com a vacinação obrigatória da população. Tá? Então a revolta da vacina ela foi justamente esse ato das pessoas, né, achando que a vacinação contra a varíola ia provocar doença, elas não queriam se vacinar, né? Então foi o que aconteceu em 1904. Na reforma promovida por Oswaldo Cruz foram incorporados como elementos das ações de saúde
o registro demográfico, né? Então, passaram a contar o número de habitantes, né? Porque quando você conhece a quantidade de habitantes que residem num determinado município, né, você consegue conhecer melhor a composição daquela população, quem é mais rico, quem é mais pobre, quantas pessoas tem, quantas não tem, e aí o governo consegue implementar, né, saúde, né, ou condições melhores de atendimento à saúde para a população. Como é que eu vou planejar uma saúde pública se eu não sei quantas pessoas residem naquele local, naquele município? Né? Então, o Oswaldo Cruz ele começou a implementar, né, várias medidas, né, para tentar organizar essa saúde pública. Né? A introdução do laboratório como auxiliar no diagnóstico etiológico. Então, ele passou também a utilizar o laboratório para fazer diagnósticos, coisa que não era utilizado antes. Fabricação organizada de produtos profiláticos para uso em massa. Produtos profiláticos são vacinas. Né? Então, ele passou a implementar e a organizar vacinação em massa da população. E com a vacinação em massa da população, o Oswaldo Cruz conseguiu erradicar várias doenças e a varíola foi uma delas. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, existe, né, não só para vacinas que ainda estão em fase de pesquisa, mas para vacinas que já existem há muitos anos, existem, né, aí um movimento anti-vacina. Né? Infelizmente, são pessoas que eu acho que ainda não têm o conhecimento científico necessário para entender, né, o que uma falta de vacinação em massa ela pode trazer. Ela pode trazer doenças que já estavam erradicadas há muitos anos. O sarampo, por exemplo. O sarampo já estava erradicado no Brasil desde a década de 80. A gente tem visto ultimamente o retorno de casos de sarampo. Por quê? Porque as pessoas não estão vacinando os filhos, né? Então, a vacinação em massa ela erradica doenças. A gente vê isso com o sarampo. O sarampo é uma doença que já estava erradicada desde a década de 80. De repente, começa a se aparecer novos casos de sarampo, coisa que já não tinha há décadas já no Brasil. Né? Isso é por quê? Isso é por conta de movimentos anti-vacina que começaram, né, a crescer e as pessoas começaram a achar a mesma coisa que a galera de 1904 achava. Ah, porque a vacina traz a doença. E não é bem assim, gente. A história conta diferente. Né? E a gente vê que a doença foi erradicada. Se a doença foi erradicada, significa que a vacina é eficaz. Se a vacina não fosse eficaz, as pessoas tinham morrido. Né? Ao invés da doença ter desaparecido, a população teria morrido. E não foi o que aconteceu, tá? Em 1903, a gente começa a ter a contratação de pesquisadores estrangeiros para trabalhar nesses institutos, né? Para trabalhar com pesquisa aqui no Brasil. Então, se começa a trazer pesquisadores estrangeiros para trabalhar com pesquisa aqui no Brasil. Em 1906, né, a gente tem o controle e quase extinção da febre amarela e da peste bubônica, com as medidas tomadas pelo Oswaldo Cruz. Então, repara que ele assumiu o posto em 1904, né? E em 1906 a gente já tem, 2 anos depois dele ter assumido esse cargo, a gente já tem, né, a extinção da febre amarela e da peste bubônica. Então, quer dizer, as medidas que ele tomou foram eficazes, tá? Milhares de mortes por doenças não alvo de campanha, tuberculose, doenças intestinais. Então, quer dizer, o que começou a acontecer? Essas doenças, tuberculose e doenças intestinais, né, diarreia, que era muito comum na época, elas continuaram a existir. Né? Só que a prioridade foram as doenças epidêmicas, que estavam matando uma quantidade maior de pessoas. Né? Então, quer dizer, ele conseguiu controlar essas doenças epidêmicas, mas as mortes por essas outras doenças, que não eram alvo das campanhas naquele período, elas continuaram acontecendo. Né? A tuberculose e diarreia, que era mais comum naquele período. Em 1908, acontece a criação do Instituto Oswaldo Cruz, lá em Manguinhos, que existe até hoje. Em 1909, a gente tem a descoberta do agente causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, tá? Justamente é descoberto no Instituto Oswaldo Cruz, tá? Em 1910, né, sertões à margem do serviço de saúde significa o quê? Que o interior, né, o pessoal lá da roça, o pessoal que vive no campo, eles não eram atendidos pelo serviço de saúde.
eles não tinham acesso ao serviço de saúde. O serviço de saúde ele era voltado apenas para os grandes centros urbanos. E doenças como malária, verminose, desnutrição, né, ela começa a acometer esse pessoal que mora, né, mais urbanos, né? E aí os olhares começam a se voltar para o sertanejo, começa a falar, epa, a gente conseguiu controlar as doenças nos grandes centros urbanos, mas essas doenças não foram controladas no interior, né, nas pessoas que moram no campo, justamente porque elas estavam afastadas desses centros urbanos e era mais difícil o poder público conseguir chegar até elas. Em 1920, né, o Carlos Chagas ele passa a suceder Oswaldo Cruz. Então repara que Oswaldo Cruz fica de 1904 até 1920, quando o Carlos Chagas assume o lugar de Oswaldo Cruz, né? Só que o Carlos Chagas ele tem uma abordagem diferente do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz ele já ia meio que na marra, né? Ele consegue controlar as doenças meio que na marra. O Carlos Chagas ele já traz a visão de campanhas educativas. Ele acha que tem que orientar a população, explicar para a população o porquê daquilo, por que se está fazendo aquilo, justamente para a população aderir àquela campanha, né, e cumprir certinho aquela orientação. Então ele acha que tem que ter campanha educativa. O Oswaldo Cruz já ia meio que na marra mesmo, né? Então, o Carlos Chagas ele vem para reestruturar o Departamento Nacional de Saúde, né? Ele introduz a propaganda e a educação sanitária, inovando o modelo campanhista. O modelo do Oswaldo Cruz era um modelo campanhista, era aquele modelo mais militar, né? De obrigar mesmo a população a fazer aquilo. O Carlos Chagas ele já vem com a educação. Ele acha que tem que educar, que tem que instruir, que tem que explicar para a população poder aderir ao programa. Então, são metodologias totalmente antagônicas, né? O Carlos Chagas ele é mais educador e o Oswaldo Cruz ele já age mais no modelo, né, campanhista, no modelo militar, né? Cria-se órgãos especiais na luta contra a tuberculose, a lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, que é o nome, né, mais correto, e para as doenças sexualmente transmissíveis também, né? E é criada a Escola Ana Nery, que é a primeira escola de enfermagem do Brasil, né? Também em 1920 também é criado pelo Carlos Chagas. Em 1923 a gente tem a criação da Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves ela marca o início da Previdência Social no Brasil, né? Até então não se existia Previdência Social, né? A Previdência Social ela é fundamental para a aposentadoria. Até então não existia aposentadoria, as pessoas trabalhavam até a morte mesmo, não se aposentava, o governo não auxiliava a pessoa na velhice, então as pessoas trabalhavam até morrer. Com a criação da Lei Eloy Chaves em 1923, a gente começa a ter a criação do CAPES, que é a Caixa de Aposentadoria e Pensão, tá? E é um modelo de assistência à saúde para pessoas pobres mantida pelas empresas. Então, cada empresa ela passa a criar sua caixa de aposentadoria e pensão, né? Então é o primeiro modelo de assistência à saúde que é criado no Brasil. É com a Lei Eloy Chaves em 1923, né? Então a gente vai começar depois, gente, na próxima aula, né, a gente vai começar a engrenar nessa parte, né? A partir de 1903, o que começa a mudar, né? A partir de 1923, com essa Lei Eloy Chaves, começa a ter uma mudança significativa, né, na Previdência Social e no modelo de saúde pública do Brasil. É interessante a gente conhecer esse lado histórico, essa evolução histórica, para a gente entender como a saúde chegou no que ela é hoje, tá? Então, para a gente falar de saúde hoje, a gente tem que falar de história. Então é por isso que a gente faz essa revisão histórica, né, de tudo que aconteceu aí na história do Brasil, né, desde o descobrimento até 1923. 1923 em diante a gente vai começar a ver na próxima aula, né, o que aconteceu de diferente, o que mudou, o que evoluiu, para a gente poder chegar no modelo atual de saúde pública que a gente tem hoje, tá? Então a aula de hoje termina por aqui.
Eu vou deixar lá para vocês também no Classroom um vídeo complementar, tá? E qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp, tá bom? Bons